questão do IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco. A prova do IFPE vocês vão poder fazer ao final do terceiro ano, mas observe que cobra conteúdo de todo o ensino médio, né? Tanto é que essa é uma questão do conteúdo de primeiro ano, então a gente não pode esquecer porque é um assunto muito importante. A questão é o seguinte: um estudante do curso de edificações do IFPE tem que medir a largura de um rio. Para isso, ele toma os pontos A, C, que estão em margens opostas do rio. Em seguida, ele caminha do ponto A até o ponto B, distante 100 metros, de tal forma que os segmentos AB e AC são perpendiculares. Usando instrumento de precisão a partir do ponto B, ele visa o ponto C e em seguida o ponto A, determinando o ângulo CBA, que mede 37 graus. Com isso, ele determinou a largura do rio e achou em metros, e aí ele dá a informação de quanto é o seno de 37, o cosseno de 37 e a tangente de 37. Então, vamos interpretar, né? Um estudante do curso de edificações do IFPE tem que medir a largura do rio. Para isso, ele toma os pontos A e C, que estão em margens opostas. Então, se ele quer a largura, ele vai de A até C. Então, essa daqui é a largura do rio. Em seguida, ele caminha até o ponto B, caminha de A até B, ele vai aqui de A até B, e isso tem uma distância de 100 metros, certo? Tá dito aqui, ó, distando 100 metros. De tal forma que os segmentos A, B e AC são perpendiculares. Então, se AB e AC são perpendiculares, perpendicular quer dizer que formam um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Usando o instrumento de precisão a partir do ponto B, então aqui do ponto B, ele visa o ponto C e em seguida o ponto A, determinando um ângulo. E esse ângulo é CB, ó, o chapeuzinho está no B, então quer dizer que o ângulo está aqui no B. CBA. E esse ângulo é de 37 graus Celsius. 37 graus. Com isso, ele consegue determinar a largura do rio, que é de A até C, então a gente vai chamar essa largura de X. Então, a gente tem um triângulo retângulo, vou fazer aqui do lado. Eita, triângulo foi da peste. Pronto. Eu quero descobrir. Eita, vai ficar isso pra baixo. Desfaça. Aqui é reto. Enfim, aqui tem um ângulo de 90 graus. Daqui para aqui, ele disse que de B até A mede 100. Essa aqui é a largura do rio, de A até C. A gente quer descobrir quanto é. E ele disse que tem um ângulo CBA, então um ângulo aqui de 37 graus. E aí, ele quer saber a largura do rio. Mas a gente tem que observar o seguinte: é um triângulo retângulo e eu só conheço um lado. Então, eu vou olhar para o ângulo de 37 graus e sei que oposto a ele está o x, cateto oposto, e do lado dele está o 100, cateto adjacente. Então, das três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que a gente sabe que é correr, cair, de coca, pra gente a gente vai usar a relação que tem cosseno, ou que tem cateto oposto, cateto adjacente. Então, só pode ser a tangente. Então, eu vou calcular a tangente de 37 graus. É cateto oposto, não sei quem é, x, sobre adjacente, 100.
Então, tangente de 37, a questão me deu aqui, ó, 0,75 igual a x sobre 100. E embaixo do 0,75 é aquela mesma coisa de praxe, né? Sempre tem o número 1. E aí eu faço meio pelos extremos. Então, 1 vezes x dá x e 0,75 vezes 100. E aí, ó, multiplicar por 100 é fácil. Se eu multiplico por 100, eu ando duas casas para a direita, porque aqui tem dois zeros. Então, x é igual a 75. E aí, a gente fica com a letra D.